Se antes estava estranho, agora ficou sinistro mesmo e até com umas pitadas de terror. Eu tenho medo! Mas o que dizer sobre o arco do Mike, do Will e do Jonathan? Foi desperdiçado? Serviu pra nada? E o arco da Rússia foi meio forçação de barra? E esse casal aqui, volta a ficar junto ou não? E a principal pergunta é, qual que é a origem do mal, do vilão de praticamente todas as temporadas? Se ajeita, fica confortável e bora comentar! Lindezas, bem-vindos ao Fan Comenta, eu sou o João e vou te falar aqui logo de cara que eu gostei muito dessa temporada, então 4 fãs aqui logo no comecinho do vídeo pra vocês. Não dei 5 porque em praticamente todos os episódios teve ali uma ou outra coisinha que exigiu demais do meu senso de descrença ou de crença, que não chegou a me tirar completamente da imersão, porém, como aconteceu praticamente em todos os episódios, não tem como dar 5 fãs pra temporada como um todo. Teve episódios mais legais, teve episódios mais... Mas no geral, tudo aqui funciona muito bem, desde os mistérios que são colocados nos primeiros episódios, tentando mostrar pra gente, tá, por que essa personagem tá se ferrando, por que ela tá em perigo, qual que é o motivo? Nunca apareceu nas temporadas anteriores e agora que aparece, coitado, já se deu mal já. Então vamos começar por aquilo que eu não gostei tanto, que foi assim, o uso exagerado de clichês, principalmente no arco da Eleven, da 11. Eu não sei, eu senti que nessa parte a série não se passava nos anos 80, 90, mas sim que ela foi filmada nesse período. Aquela história da garota estranha que sofre bullying, o garotinho, sabe? Tudo que envolveu a 11, até ela se juntar com os cientistas, eu achei extremamente clichê, extremamente previsível, extremamente assim, desnecessário. A gente já tinha visto nas temporadas anteriores que ela era diferente, que ela tinha dificuldade pra se enturmar. E deixar tudo isso escancarado do jeito que foi aqui nessa temporada me fez até sentir um pouquinho de vergonha alheia, confesso. Hoje! Mas que parada foi essa? E depois que ela se junta com a galera do governo do bem, eu achei até um pouco maçante, um pouco lento demais toda aquela história dela recuperar a memória. Só que essa lentidão vem de algo que eu achei muito positivo nessa temporada, que foi a forma natural como as coisas foram progredindo. A naturalidade foi tamanha que pareceu mesmo que estava acontecendo assim, de uma situação real. Diferentemente do que a gente está acostumado a ver nos filmes, séries e tudo mais, em que tem que ser corrido, a história tem que ser contada ali em 40 minutos, 1 hora. Então o pessoal meio que acelera aqui, acelera ali. No geral, eu achei que todos os acontecimentos, tudo que ligava uma coisa na outra, eu achei que foi de fato algo que se tivesse que pegar, que na vida real aconteceria basicamente dessa forma. Então alguns diálogos, algumas conversas, algumas situações em que apareceram lá, que aparentemente mostram ser uma encheção de linguiça, eu achei que na verdade foi muito bem contextualizado para não ficar algo literalmente forçado. Um bom exemplo, não exatamente ligado a 11, mas sim a Robin, foi justamente quando ela e a Wheeler foram fazer a investigação na biblioteca e começaram lá, ficaram um tempão usando os jornais, e aí com as duas começam a conversar, elas vão para um outro setor, onde lá elas encontram uma parada um pouco mais coerente com o que elas estavam procurando. Então alguns trechos que pareciam ser filler, que pareciam ser encheção de linguiça, na verdade estavam apenas contextualizando para o momento em que a hora que voltasse para a trama principal fizesse muito sentido, e eu gostei bastante disso, que acontece praticamente em todos os arcos. É verdade. Agora, o fato de acontecer em todos eles acaba trazendo aquele elemento um pouquinho maçante. Tem alguns episódios que parece que demora muito pra passar. Em compensação, outros, a hora que começou, se você piscou, pronto, já terminou. E a forma como cada um dos episódios termina, é difícil não querer assistir o que vai acontecer no próximo. O maior exemplo disso é logo no primeiro episódio, que já vem mostrando algumas coisinhas interessantes, sim. Porém, a forma como acaba, a morte que é mostrada, como é mostrada, meus amigos, confesso que me pegou muito de surpresa. Eu não esperava ver esse tipo de gore, esse tipo de violência, eu acho que eu poderia usar essa expressão, nessa série. Ok, a gente já viu gente morrendo, a gente já viu gente com os olhos sangrando, porém, nada chegou perto do que acontece com as vítimas dessa temporada aqui.
E sinceramente, se eu tivesse que pegar e analisar cada um dos episódios individualmente, eu sinto que eles usaram a fórmula dos 80-20, algo que eu comentei no vídeo de One Piece. 20% do episódio é interessante, é divertido, tem comédia, tem ação, tem adrenalina, só que os 80% mais importantes estão nos finais. Que se você chegar no final do episódio, é impossível você não querer ver o que acontece no próximo episódio. Então, 80% do que faz você querer assistir o próximo está lá no final, não exatamente no meio do episódio, no corpo do episódio. E isso fica muito claro no arco do Jonathan, do Mike e do Will. Que olha só, se nas primeiras temporadas o Will e o Mike tiveram mais importância, se nessa temporada como um todo os dois juntos soltaram meia dúzia de palavras, foi muito. Então sim, eu acho que o arco desses três, por mais que tenha sido divertido por parte até mesmo da participação do Argila, o cabeludo, eu achei que a participação deles aqui foi simplesmente para mostrar que eles fazem parte dessa história toda, porque eu não consegui ver exatamente um motivo para ela ter acontecido. Vamos colocar algum motivo aí pra eles se separarem, vamos colocar um motivo pra eles irem até a namorada do Dustin. Sou eu, o Dustin! E assim, né, Então sim, eu achei que foi meio desnecessário mesmo tudo que aconteceu com esses três nessa temporada em específico. Não acho que tenha sido uma boa ideia separar a galera. Se eles tivessem ficado junto com o pessoal lá em Hawkins, seja ajudando na investigação nos trailers, na floresta, na Pedra da Caveira, no lago, teria sido mais difícil dar papéis e diálogos pra eles? Provavelmente, só que faria mais sentido do que toda essa jornada que eles tiveram tendo que atravessar o país e tudo mais. Sem contar que nessa parte, justamente quando eles vão lá encontrar a namorada do Dustin, ali o senso de descrença nosso teve que ir pro beleléu, porque acreditar naquela casa, com aquelas crianças, naquela solução encontrada pra distrair o pai da garota e o tempo que leva pra ele voltar e ela rastrear lá o endereço de IP, interessante eles falarem, introduzirem um conceito, meio que, não um conceito, né, mas introduzirem a ideia de internet ali, eu achei legal. Só que as soluções encontradas nessa parte, lindezas, foi demais. Ih, rapaz. Agora o cabeludo dizendo, ela nem é minha namorada e me estressou, foi muito bom. E principalmente no momento em que ele vai tentar escrever lá a lápide pro agente secreto que morreu, também foi muito bom. Passaram meia hora tentando esconder o cara e ele simplesmente foi tentar deixar um manual de instruções de quem a polícia deveria procurar. E esse também é um exemplo de forma natural como as coisas progrediram. O cara tava chapado, foi pegar uma caneta pra escrever ali uma homenagem e a caneta não funciona. Então a forma de ligação entre um problema e a solução existe, é natural e pode ser um pouco demorada. Ela é bem construída e essa construção pode deixar alguns momentos cansativos. Já era, meu irmão, tu tá mortinho. Pô, me estressou e nem a minha namorada. E o que não é cansativo é justamente o arco da Rússia. Por mais absurda que seja, por mais que seja totalmente lotada de facilitações, como ir para o Alasca, tranquilo, arrumar $40 mil para uma família que a gente sabe que não tem tantos recursos, tranquilo, sobreviver a uma queda de avião, tranquilo, invadir uma prisão ultra secreta, fodida, russa, tranquilo também. Só que assim, eu senti muito mais facilidade em acreditar em tudo isso do que acreditar na casa cheia de crianças, não sei porquê. Confesso, talvez por eu ter me divertido um pouco mais nesse arco, eu tenha passado um pouco mais de pano, até porque eu gosto bastante do personagem do Hopper. Então, por mais que tenha sim muita forçação de barra nesse arco como um todo, eu tô passando um grande pano pra ele porque eu gostei de tudo. Eu achei até o Yuri divertido. E achei maravilhosa uma cena simples, que tem praticamente nada nela e que mostrou o quão bom ator o David Harbour é. Que é justamente quando ele consegue se livrar do Dermagogon, um outro portão abre e ele já tá ali, ó, com a cara putaço, pronto pra bater em mais alguns guardas e na verdade ele tá vendo a Judy. É Judy o nome dela, né? Já esqueci. Aqui é a Joyce. E aí a gente consegue ver na mudança de semblante dele, do cara preocupado, puto, pronto pra briga, se transformando em algo assim, incrédulo. Ele realmente não tá acreditando no que ele tá vendo. É o famoso eu só acredito vendo, eu vendo não acredito. E faz totalmente sentido quando é que ele adivinhou que ela ia aparecer ali na frente dele. Então, apesar dos apesares, essa parte da Rússia me agradou bastante.
Agora, melhor do que isso é a parte do protagonista, e eu confesso pra vocês, pra mim, o Mike deixou de ser, a 11 deixou de ser. Nesta quarta temporada, o protagonista, o personagem principal é o Dustin. Acho que é o personagem com mais carisma, é o personagem com mais falas, é o personagem que tem as melhores sacadas, as melhores teorias. Gosto muito de como as crianças no geral, só que em ele em específico, acabam traduzindo a situação para uma linguagem deles. A gente tá enfrentando um inimigo nível 5 capaz de abrir portais. É muito fácil para eles entenderem o que é que tá acontecendo. Até mesmo colocar o nome nas situações, nos bichos, de acordo com aquilo que eles jogam nos RPGs. Desde a primeira temporada, Dermagogon, Vecna, é tudo muito 10 de ver. E eu gosto de como ele se diverte com a situação. Por mais perigosa, por mais absurda que ela seja, ele parece estar curtindo tudo aquilo. Nossa, eu gosto de estar numa situação em que se eu contar para outras pessoas, ninguém vai acreditar. E tudo envolvendo a galera com quem ele anda é maravilhoso. É incrível como o Ed, um personagem que apareceu agora no final, na última temporada, conseguiu me agradar tanto. Ele foi a maior surpresa dessa temporada. E eu não sei porquê, mas eu tenho a sensação de que eu já vi esse ator em algum outro lugar. E por mais doido que o cara seja, por mais que ele tenha sido assim um pouquinho babaca, um pouquinho exagerado demais na cena da escola, eu confesso que eu tive vontade de ser amigo do cara. E claro, ele ter utilizado referências de O Senhor dos Anéis ajudou bastante. E se eu não me engano, o universo Tolkien da Terra-média, Senhor dos Anéis, Hobbit, está presente nas 4 temporadas. Eu digo que você tá me pedindo pra ir com você pra Mordor, mas o condado tá em chamas. Então vamos pra Mordor. E apesar de toda a parte tensa, macabra, envolvendo a galera ali em Hawkins, os roteiristas acabaram encontrando algumas brechas para colocar de volta ali uma chamazinha entre esse casal que a gente aprendeu a gostar. No começo a gente odiou o cara, depois a gente aprendeu a gostar dele, e o mesmo acho que serve para ela também. E não sei, nessa parte eu achei que também teve uma leve forçação de barra, mostrando que o relacionamento dela com o Jonathan não estava indo muito bem, e aí tentaram forçar, mas indicar que ela deveria voltar com ele, que eu esqueci o nome, confesso. Esse é o Steve! E não sei, isso aí não me agradou tanto porque eu achei que ela e o Jonathan combinavam bastante. Da mesma forma como eu passei a gostar do relacionamento entre os dois. Então assim, se eles formarem um trisal, resolve o problema. É ou não é? É, ué. Agora, um problema mesmo que eles tentaram solucionar, mas eu acho que na verdade eles acabaram criando um outro, foi justamente mostrando a origem dos vilões, a origem dos monstros, a origem do Dermagogon não, a origem do Vecna e de certa forma a origem do mundo invertido. Mostrar que o número 1, o primeiro lá, a primeira cobaia dos experimentos, é o segundo personagem mais poderoso, perdendo apenas para 11. Isso foi muito legal, ó. Mostrar como o portal foi criado e assim, parece que o portal foi criado, mas aquela dimensão já existia, porque senão o cara realmente é muito poderoso, porque imagina só, em pouquíssimo tempo, desde a primeira temporada, onde tudo começou, né? Se a gente pegar que tem o quê? Uns 2 anos, desde a primeira temporada até aqui, na cronologia da série, né? Tudo que aconteceu, tiver mais ou menos essa passagem de tempo, em 2 anos aí ele conseguiu transformar todo o mundo onde ele apareceu no mundo invertido, não foi só Hawkins. Então parece que aquela dimensão já existia, a luta dele contra a 11 simplesmente abriu essa dimensão, esse portal pra lá, e ele acabou sofrendo toda aquela mutação que foi mostrada no final do episódio, no final da temporada. Então, com essa parte acaba sendo explicado como foi que surgiu esse portal, essa transmissão entre os dois mundos, porém agora eles vão ter que explicar como foi que o garoto conseguiu seus poderes para começo de conversa. Porque desde o começo a gente foi induzido a acreditar que os poderes foram dados pelos experimentos feitos pelo governo. Só que esses experimentos só vieram porque eles encontraram o garoto. E agora tem que saber como é que o garoto conseguiu esses poderes. Não sei se eles vão conseguir fazer essa explicação nos últimos 2 episódios que aparecem acho que só em junho e julho. Porém, ter mostrado todo aquele flashback mostrando como que a 11 matou todo mundo do laboratório foi maravilhoso. Desde o começo a gente já, tinha dado muitas pistas de que aquele cara que estava ajudando a 11 era o número 1. E mostrar que o garoto realmente é um psicopata foi sensacional. Mostrar a história do pai dele contando aquilo que aparecia em volta da minha casa morta, sendo esquilo, sendo morto, sendo esquilo, sendo cachorro, não era algo feito por um animal selvagem, era feito pelo mal, não era nem humano. E aí a gente descobre que era o filho dele. Porra, isso aí é o auge da psicopatia de mostrar. Eu adorei, sinceramente gostei muito. E agora é esperar pra ver como é que eles vão explicar como é que esse garoto conseguiu esses poderes. Onde outros viam ordem, eu via repressão. E eu percebi que eu não precisava.
E eu sinto que eu não consegui me expressar direito pra falar a origem do mundo invertido. O que eu quis dizer foi, parece que aquela dimensão já existia e a união dos poderes da 11 com o do 1 na luta final parece que abriu a brecha, abriu o portal, o 1 foi parar naquela dimensão, ele sofreu a mutação, ficou poderoso e dominou aquele lugar. Pronto, foi isso que eu quis dizer. Ah, agora eu entendi! E se você concorda ou discorda de tudo que eu falei, deixa aqui nos comentários a sua opinião, bora trocar uma ideia, depois deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de conteúdos, comentários e reacts feitos de fã para fã. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!